Fazendo um vídeo aqui, vamos falar a respeito do Pablo Marçal e a sua candidatura. Estava analisando que agora há pouco soltaram as informações a respeito do empate técnico entre Pablo Marçal, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Uma das partes que me chamou a atenção foi justamente o fator de que o Pablo Marçal está à frente dos dois. Não vou nem mencionar os outros candidatos. Vou fazer um breve comentário somente a respeito da Tabata Amaral, que é o seguinte: o cenário é de que Pablo Marçal tem 21 pontos percentuais hoje, Boulos vem logo em seguida com 20 e Nunes com 19. Haja vista que, segundo a matéria do Valor Econômico, está dizendo que quinta-feira eles vão soltar uma outra pesquisa, do Datafolha. Agora, qual é o meu ponto de divergência? Qual é o ponto que eu estou olhando e que eu acho que é preocupante? A parte que eu estou achando que é preocupante é o fato de que o cenário que eles colocaram foi que, embora o Pablo Marçal ganhe o primeiro turno com diferença de 2 pontos percentuais, se seguir rigidamente a isso que foi colocado, quando vai para o cenário de segundo turno, seja ele, Pablo Marçal, passando em primeiro com o Guilherme Boulos em segundo, o Guilherme Boulos vence ele no segundo turno. Se o cenário for que o Nunes consiga passar o Guilherme Boulos, no segundo turno, o Pablo Marçal também perde para o Ricardo Nunes. E isso já é uma das coisas que me chamou a atenção. Por qual razão? Porque, embora ele esteja em primeiro e ele conclua o primeiro turno em primeiro, qualquer um dos dois candidatos que está logo atrás dele, que for pro segundo turno, será o vencedor da eleição aqui no estado de São Paulo. A primeira análise que eu fiz, colocando o tique e o teco, meu tique e o teco para funcionar, foi o seguinte: o cara que é mais do pessoalista, petista, tal, de um movimento de esquerda mais raiz, ele não vai soltar a mão do Boulos. Ele não vai soltar a mão do Boulos, mesmo que falte farinha para fazer o bolo. Você me entendeu? Mesmo que o Boulos ele deixe faltar a farinha porque ele acabou. Mesmo assim, o cara que vota no Nunes, que é aquele cara mais centrista e tal, eu lembro muito da eleição do tempo do Jair Messias Bolsonaro, que muitas pessoas com quem eu conversava, e eu conversava com elas sem falar qual era o meu espectro político nem nada. Eu simplesmente conversava para poder ouvir, capturar algumas questões dessas pessoas. Muitas pessoas, elas estavam chateadas com o Bolsonaro justamente pela maneira truculenta que ele falava, né? O Pablo Marçal, ele tá meio que seguindo o mesmo caminho que o Jair Messias Bolsonaro. E eu acho que em alguns casos com uns requintes de crueldade, tá? Brincadeiras à parte, é o seguinte. Então, alguns desses eleitores, a impressão que dá é que ele não vai largar a mão do seu candidato. Literalmente isto, tá bom? Da mesma forma que se você fosse me perguntar, você vai votar em quem? Eu vou votar no Pablo Marçal. Você soltaria a mão dele caso fosse para o segundo turno Boulos? Se fosse Boulos e Ricardo Nunes, o Bananinha, para o segundo turno, você votaria em quem? Eu vou fazer uso das palavras do Tarcísio de Freitas. Eu anularia meu voto. Porque a minha demonstração de votar, no caso, no Pablo, não é porque eu acho que ele vai resolver o problema, tudo bem? Só que eu não vou entrar nem nessa discussão agora, porque o ponto é só a pesquisa que eu estou dizendo, tá bom? Então, assim, o que me chamou a atenção foi que o Pablo Marçal ele perderia para os dois. Qual é o ponto da minha divergência? O meu ponto de divergência é que essas pesquisas que eles estão colocando esse cenário, elas na verdade têm como intuito criar uma narração, uma narrativa, construir no imaginário popular de pessoas que têm mais o que fazer do que ficar falando sobre isso. Quem está falando sobre isso somos nós, eu, você, quem gosta de política, quem gosta de estar se inteirando com alguns assuntos da atualidade, não é verdade? Então, assim, para mim, eles estão fazendo uma cama aí, preparando o terreno para que,
caso eles não consigam parar este rapazinho, o Pablito, agora, no primeiro turno, eles vão parar no segundo turno. Como que eu sei disso? Olha só, pense comigo. Nem bem começaram a questão eleitoral, a Tabata Amaral, ela foi e acionou o judiciário. Judiciário este que tinha várias outras maneiras de aplicar uma sanção em relação ao Pablo sobre o comportamento, caso fosse fidedigno às alegações. Ele suspendeu as redes sociais do candidato. Então, eu já estou vendo um componente em primeiro lugar aí, que é o componente do judiciário, tá certo? Esse é o primeiro componente. O segundo componente é o componente da mídia. A mídia, ela fez uma coisa que eu achei fora de sério, cara, porque eu tenho acompanhado política já faz algum tempo, porque eu gosto, eu acho muito interessante, mas como eles controlam as narrativas. O Pablo Marçal, ele fez algumas alegações em relação ao Boulos, e uma das coisas que eu acho que foi a Folha de São Paulo fez, foi fazer um levantamento e foi vasculhar lá em todo quanto é tipo de buraco e achou que existe um candidato, que eu acho que também é PCdoB ou algo parecido, que é um homônimo do Guilherme Boulos, tem um nome parecido em todos os aspectos, só muda o nome do meio, eu acho, alguma coisa assim. Então entendeu que o Pablo Marçal estava utilizando uma carta na manga, mas na verdade era um blefe, porque não se tratava no sentido literal do Guilherme Boulos, o candidato a prefeito, mas sim um candidato, acho que é a vereador. Depois vocês dão uma googada aí para dar uma olhada. Então a mídia colocou as mãozinhas de fora e já fez esse tipo de movimento. O segundo movimento da mídia, que eu também achei muito interessante, foi que horas antes do debate que teve na TV Gazeta, eles conseguiram vasculhar lá a vida do Pablo Marçal, porque antes era só uma questão verbalizada, não tinha nada, mas conseguiram, acho que, capturar aí a questão de um áudio, e o Pablo Marçal, ali naquela questão do problema lá, do delito que ele tenha cometido lá com a faixa dos seus 16, 17 anos, alguma coisa assim nessa faixa etária. Então eu vi a segunda articulação da própria mídia aí de maneira mais contundente. Então eu falei, opa, judiciário, a mídia, e agora a terceira parte, que eu acho meio que natural, é justamente os candidatos. Os candidatos eu acho que é normal eles procurar alguma coisa para tentar pinchar o outro. E quando eu falo normal, eu não estou falando que é correto, estou falando que é normal porque do ponto estratégico eles querem ganhar e assim, e a vida vai. Então, os candidatos, todos eles se aglutinaram para poder atacá-lo. E também isso, no ponto de vista de uma corrida eleitoral, também faz sentido, porque quem é que está na frente? Fulano. Então todo mundo tem que bater nele, porque se ele cair, o restante consegue começar a correr e ver a possibilidade de alguma coisa lá na frente, não é verdade? Agora, o quarto componente, que eu também achei muito interessante, que é o chamado movimento bolsonarista, ou movimento de direita. Na verdade, não é nem movimento bolsonarista, nem movimento de direita. Na verdade, são os indivíduos que se consideram os donos da direita. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu me considero um bolsonarista e me considero um direitista, mas não sou alinhavado e nem acho que o Bolsonaro falar eu tenho que abaixar a cabeça. Eu não penso assim em hipótese alguma. Pelo contrário, eu tenho muitas ressalvas em relação ao próprio Bolsonaro e ao próprio candidato Pablo Marçal, que agora está aí se candidatando. Mas dito isto, o ponto é que aglutinaram-se contra o Pablo Marçal o judiciário, acionado pela Tabata, mas na verdade ela só foi um dedinho ali para a questão do acionamento. Quem moveu mesmo, mexeu, fez alguma coisa foi o judiciário. Então nós temos o judiciário, temos a mídia articulando e investigando profundamente vários candidatos, ou melhor, investigando profundamente o Pablo Marçal para procurar qualquer coisa, qualquer coisinha para poder tentar segurá-lo. Aí nós temos
os candidatos, que aí já é normal, eu não vejo tanto como problema, e temos os indivíduos chamados donos da direita, os influencers da direita. Então nós temos praticamente 4 personagens, só um eu acho que é normal, contra o Pablito. E quando eu olhei isso, eu estou achando que ele vai ter que fazer alguma outra coisa, porque ele tem 4 opositores a ele, 4 movimentos, não é 4 candidatos, 4 movimentos: judiciário, a mídia, os candidatos aí, que aí tanto faz, né? Então eu vou tirar o candidato de lado, então eu vou colocar o judiciário, a mídia e o movimento bolsonarista ou direitista, que estão contra a eleição dele. Literalmente é isto. Porque você não viu nenhum deles fazendo uma defesa dele, tudo bem? Você vê indivíduos pontualmente fazendo essa defesa. Então eu vim trazer esse vídeo porque eu estava prestando essa atenção aí no que estava sendo publicado hoje, e eu acho que o Pablo vai ter que fazer alguma coisa diferente. Não sei o que. Se você tiver alguma ideia, posta aí, retuita lá para ele e vamos ver e vamos torcer. Eu vou votar 28. Faz o M, beleza?